Fala pessoal, bom ou não? Para quem não me conhece, eu sou Rainan, criador deste canal que é a Rota dos Proventos, beleza? E hoje eu vou abrir a minha carteira de investimentos, vou estar mostrando na íntegra aí para vocês ver toda a minha evolução desde o comecinho, quando eu comecei com um pouquinho de dinheiro lá, beleza? Até os dias de hoje. Mas ó, eu não tô com muita grana lá assim não, rapaziada. Porque eu também sou iniciante nessa área, tem pouco mais aí de 2 anos, 2 anos e meio, que eu faço aportes todo mês lá na Bolsa de Valores, beleza? Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Vou estar abrindo aqui o Investidor 10, que é o site onde eu utilizo para estar analisando todos os meus investimentos e analisando também as ações e os fundos imobiliários que eu sempre estou aportando, beleza? Então, bora lá. O primeiro aqui eu vou vir na minha carteira. Aí, eu de cara vocês já vão ver, rapaziada, meu patrimônio total, valor de 11.688, beleza? Lucro total 2.598. Proventos recebidos nos últimos 12 meses, em torno aí de R$ 740. Variação cerca de quase 12%, em 11,73, e a rentabilidade de 25,10. Aí vamos descer um pouco aqui para vocês verem um pouco do valor do capital. Vamos entrar aqui que é melhor, em patrimônio. Vocês vão conseguir ter uma noção melhor. Aqui é os últimos 12 meses, tá vendo, né? Vamos colocar aqui desde o início. Vamos pegar aqui para vocês verem a evolução aí, rapaziada. Tá vendo aí? Ó, que desde do mês 8 de 2023 eu comecei a fazer aportes todos os meses aí, rapaziada. O primeiro aporte aí, ó, no valor de 1.810. Foi subindo a escadinha, né, devagarzinho, ó. Eu já tinha um valor no segundo mês de 2.500. Caiu um pouco, aí foi subindo, subindo. E sempre aumentando o gráfico aí, rapaziada. Teve uma época aqui, ó. Aqui vocês podem ver que tem um pouquinho um verde mais claro, que foi uma época, cara, que eu fiquei até meio assim, porque começou a cair bastante as ações e os fundos imobiliários. Mas mesmo assim eu fui lá firme e forte e continuei aportando todos os meses, mas naquela, né? A gente que é iniciante fica meio assim, mas sempre firme e forte aportando, porque o cara que é investidor, rapaziada, investe principalmente nas épocas de queda. As bolsas de valores, fundos imobiliários estão caindo, a gente está comprando para que lá na frente elas se valorizam, né? A gente está comprando essas ações com desconto para lá na frente elas estão valorizando, que é o que aconteceu aqui, ó, já no finalzinho aqui, ó, desse mesmo ano de 2026. Vocês podem ver que os quatro, né, últimos gráficos aí, as escadinhas, elas estão com um verdinho mais claro aqui. Você vê que subiu bastante, cara. Teve uma grande valorização nesse ano de 2026, beleza? Vou descer um pouquinho aqui, ó, para vocês verem mais um gráfico aí que aqui mostra a porcentagem. Ações 49,14. Os FIIs, que são os fundos imobiliários, 43 e 38. Aqui são o valor de cada um. Não é aquele valor tão expressivo como eu falei com vocês, mas eu estou aqui firme e forte todo mês aportando, beleza? E a meta é chegar no 100k, rapaziada. Vocês vão estar acompanhando essa jornada aí. Aqui são um ETF que eu tenho, foi um teste que eu fiz. Eu comprei ele, infelizmente, um pouco caro na época. Tive até a oportunidade de comprar ele com um preço mais barato, mas não fiz o aporte. Então, assim, ele está na carteira, eu não tirei. Vou ver se caso ele desce um pouco, né? Abaixa um pouco aí o preço. Eu continuo fazendo aportes nele, rapaziada. Aí aqui tá mais um gráfico mostrando aí a porcentagem das ações, e de quebra a Petrobras é que eu tenho o maior aporte, rapaziada. Até porque vocês viram aqui no gráfico, ó, que valorizou demais, né, de 2 meses para trás.
A Petrobras, ela estava com valor bem abaixo não, mas ela estava abaixo, eu continuei aportando e ela deu uma bela valorizada, até por isso que estou com esse valor total com ela aqui. Ela e a Copasa também, cara, teve uma grande valorização aí que subiu bastante. Aqui nos FIIs, rapaziada, vocês podem ver que está um pouco mais balanceado do que nas ações. As ações aqui tem um pouco, né, de desbalanço aí, que tem algumas que estão um pouco com valor maior, e até por causa daquela valorização que eu falei com vocês, tá vendo? Tem umas aqui que na faixa de 600, 600 e pouco, 500, 500 e pouquinho. E eu, de acordo com o tempo, eu vou balanceando devagarzinho aí para chegar todos com os valores quase que iguais, beleza? Que é o mais correto. Nos fundos imobiliários vocês podem ver que tem um balanço maior de valor, tem pouca diferença, não tem aquele desnível tão grande, até porque os fundos imobiliários, eles não têm aquela valorização tão grande quanto as ações. Eles, lógico que eles valorizam, mas não é como as ações, beleza? Descendo aqui no resumo, rapaziada, vocês podem estar vendo aqui, ó, as ações primeiro aqui. Eu tô com a Petrobras 25 unidades, preço médio 34,15 e o preço atual 37,32, que é aquela valorização que eu tinha falado com vocês aqui no gráfico. Teve uma valorização bem grande aí, beleza? Aqui na Copasa aconteceu a mesma situação. Preço médio 22, preço atual 55,38. Ela só tá que sobe, rapaziada. Então assim, vocês podem ver aqui, ó, na variação, que ela atualmente está com uma variação de 144% que ela valorizou comigo aqui, beleza? Por isso que teve esse desnível, ela praticamente disparou mesmo, cara. A ISA também está tendo uma grande valorização, né? Pouquinho em pouquinho aí ela está crescendo. O que eu acho mais legal aqui no preço justo de Benjamin Garra, vocês podem ver que até um valor a mais que ela pode estar chegando, entendeu, pessoal? Está 56,30, então assim, eu sempre gosto de aportar em ações que estejam desse jeito. Eu olho bastante o preço justo de Benjamin Garra até onde ela pode estar chegando. Eu compro ela ali no valor bem mais abaixo e vejo até onde ela pode chegar. E isso funciona muito bem para mim, cara. Vocês podem ver que as ações minhas aqui estão tendo uma grande valorização, tá vendo aí, ó? O Banco Santander também, ó, preço médio 27,31, atualmente está com 35,98. Ó, o Benjamin Garra, 40, quase R$ 50, né? Vamos arredondar aí, quase R$ 50. Então, assim, é o valor que ele pode estar chegando. Então, já tem aqui também uma valorização de 31%. O Banco do Brasil, a mesma coisa. E essas aí são as ações que eu tenho aqui na minha carteira, viu, pessoal? Vou descer mais um pouco aqui para estar mostrando para vocês os fundos imobiliários. Para ver, esperar carregar aqui. Ó, a variação está em menos 63, mas a rentabilidade 18%. Vamos ver aqui, ó. BTHF11, que é o fundo imobiliário aí que eu tenho o maior valor, né, o maior saldo aqui da minha carteira. Para vocês verem, ó, preço médio, a mesma coisa lá das ações, 8,88, preço atual 9,37, variação, rentabilidade, vocês podem ver que eu ganhei com os proventos e também com a rentabilidade dela, entendeu? Cicrions 79 unidades, preço médio 9,9, preço atual 9,8, perdi aí um centavo, variação menos 0,12, mas a rentabilidade está aqui, rapaziada, ó, 30,60, muito bom. Para quem achava que não tinha ele, tá aqui, ó, MXRF11, 62 cotas, preço médio 10,1, preço atual 9,64. Teve aí uma pequena desvalorização, mas mesmo assim, rapaz, vocês podem ver que ele está acima do valor dele, tá vendo? Ele tá caro. Então, assim, na valorização dele, eu perdi, mas eu ganhei muito com os proventos, os dividendos dele, beleza? Porque ele paga todos os meses certinho. Mas aí de 10% aí do valor, você recebe ao mês, beleza, pessoal? Aqui é o KNIP11, rapaziada. Eu tenho apenas 3 unidades, mas o que que aconteceu? Eu comecei a comprar esse fundo, é um fundo muito bom,
mas com o tempo ele não deixou mais a gente fazer aportes nele. Para você aportar nesse fundo, você tem que ser investidor exclusivo, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu continuei com ele, decidi não tirar, e infelizmente a gente não está podendo mais aportar nele. Mas eu decidi não tirar ele, até porque é um fundo imobiliário muito bom, mas vai ficar com um valor meio que baixo aqui. Pode ser que no futuro eu venda ele e invisto em outro fundo imobiliário, beleza? Vamos lá agora para vocês ver os proventos, né, os dividendos, que é o que a galera mais gosta de ver, que é o mais importante, né, pessoal? Aqui então são os proventos. Aqui em resumo você pode ver a média mensal que eu já recebi nos últimos 12 meses, que foi no valor de 61,66. Total nos últimos 12 meses, 739, quase 740. E total da carteira 1.371, beleza? Aqui ele vai estar mostrando para vocês, ó, o gráfico dos últimos 12 meses, é isso mesmo, ó. 44, 45, 59, você vê que vai subindo, degrauzinho, degrauzinho, a gente vai subindo aí os proventos, rapaziada. Você pode ver que alguns que tenha uma diferença muito grande aqui no gráfico é porque foi um mês que muitas ações pagou, porque às vezes você não sabe, as ações elas não pagam todos os meses, diferente dos fundos imobiliários que pagam mensalmente aí, beleza, rapaziada? Aqui eu vou colocar todo o tempo, rapaziada, para vocês verem desde o início, vocês verem que todo mês caiu dividendo proventos, né, aqui na minha conta. Eu comecei com R$ 12, 16, 21, 21, 22. Você vê que foi subindo pouquinho em pouquinho, porque no começo eu investia muito em fundo imobiliário, rapaziada. Aqui teve esse pico aqui bem grande aqui, ó, porque teve um fundo imobiliário que eu adquiri que foi vendido para um outro fundo. Aí eu ganhei uma pequena parte aqui dos lucros na venda desse fundo imobiliário. Aí vocês podem ver que ele fica bem oscilando assim, mas sempre crescente, porque todo mês eu aporto em ações e fundos imobiliários, entendeu? Então, todo mês vai vir renda para o meu bolso. O que que eu faço? Eu pego esse dinheiro e reinvisto para ter aquele efeito bola de neve, beleza? E sempre foi subindo. Às vezes tem um mês que vai mais, um mês que vai menos, mas sempre degrauzinho, degrauzinho, ele foi aumentando. No mês 3 desse ano de 2026 já está aparecendo que tem R$ 14 agendado para a gente estar recebendo. Aqui, ó, no mês 2 eu já recebi 16,65 e total a receber 68,20. E o total desses dois, 84,65. Então, assim, vai ser um mês muito bom. Juntando com o valor que eu aporto e mais esse, aí você vai ver que dá um capital bem bacana. E descendo mais um pouco aqui, rapaz, você vai ver o histórico mensal total de proventos. Como eu já falei, foi 1.371. Aí aqui, ó, desde o início, ó, eu comecei em 2023, no mês de... Na verdade, eu comecei no mês de agosto, só que a gente recebe no mês seguinte, que foi em setembro. O meu primeiro provento de 12,87. Aí você vê que foi sempre subindo, ó, caiu um pouco aqui, mas aqui já no ano seguinte já aumentou um pouco, ó. Você vê a média geral aí de todos os anos. 2023, 6,5. 2024, como eu já aportei todo o ano completo, né, todos os meses, já teve uma média de 43,71. Vamos lá, 2025, tivemos uma média aí de 58,82. 2026, a gente já está com a média de 34,14, com apenas 2 meses aí. Na verdade, nem finalizou os 2 meses, né? Porque em fevereiro ainda tem grana para pingar na conta, rapaziada. Aqui são o total, né, de todos os anos. Ó. O primeiro ano eu recebi um total de 72. Segundo ano, 2024, 524,54. 2025, 705,87. E 2026, que só está começando, 68,29. Então é isso, rapaziada. Vocês podem ver, todo o dinheiro que eu invisto não sai apenas só do meu bolso. A carteira de investimentos também, ela tem sua renda. Então, assim, eu junto o meu aporte mais a grana que rende da carteira para estar fazendo todos os aportes, que é isso que é o mais importante. Vai chegar uma hora que eu não vou nem precisar fazer aportes, a própria carteira vai estar sempre
se aportando sozinho. Entendeu? Eu vou pegar o dinheiro e vou estar investindo apenas o dinheiro da própria carteira. Mas isso é uma coisa que vai ser só lá no futuro, né? Tomara que não demore muito. Vocês vão estar acompanhando tudo isso aí comigo, beleza? Então, rapaziada, eu vou estar finalizando aqui para o vídeo também não ficar tão longo, beleza? Se você curtiu esse vídeo, fideliza no like, se inscreve no canal. Deixa um comentário aí também, fala o que você achou dessa carteira, se tá boa, se não tá, o que eu posso melhorar, entendeu? Você também pode estar me ajudando, a gente vai trocando esse bate-papo aí. E é isso, cara, você vai estar acompanhando a minha jornada aí até os 100k, beleza? Então, tamo junto, até a próxima, se Deus quiser. Falou, brother!